Eu não queria estar vindo aqui, não queria. Essa é uma responsabilidade minha, porque falar desse jogo eu não consigo. Eu assisti o jogo inteiro, mas falar desse jogo eu não consigo. E eu fico pensando que a gente ficou falando o tempo todo que o problema era o Campeonato Brasileiro e que o foco era a Copa do Brasil. O Corinthians fez um jogo bom na Copa do Brasil desde que retornou, que foi aquele jogo em Minas, onde o Corinthians ganhou com gol de mão na começo de conversa. E aqui em Itaquera, o Corinthians perdeu pro Cruzeiro. Imagina se não faz aquele jogo em Minas. Eu sei que o time tava seguro demais no resultado, mas ontem não tinha resultado, galera. Não tinha resultado. Foi o primeiro jogo, em casa, 47 mil torcedores. E o Corinthians empata com o todo poderoso Vasco da Gama. Vou falar sobre o jogo para ver se cobre um pouco o vídeo também, né? Vamos ver. Tem bastante folha esse caderno. Vamos lá. Corinthians, como eu falei, ele entrou na defesa o Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Aí teve algumas mudanças no meio campo. Entrou o Ranieri, só que ele não coloca o Carlídio, ele coloca o Breno Bidon Martins. Por um milagre ele não coloca o Maicon, mas depois ele vai colocar o Maicon no segundo tempo, porque o Maicon ia resolver a partida, né? Enfim. E Yuri Alberto e Memphis. Mano, se alguém renovar o contrato com esses dois merda, mano, eu, sinceramente, eu não sei, não posso fazer nada também, né? Mas que partida ruim desses dois, hein, mano? Yuri Alberto, que jogador fraco você voltou a ser, né? Artilheiro ano passado, esse ano você é fraco. Você foi fraco, fez uma temporada horrível. E eu duvido que você vai fazer um bom jogo no Maracanã. Dorival, não escala esse bagre, mano. Que não é bagre, mas tá bagre nesses jogos aí. Desde que voltou de lesão, tá jogando absolutamente nada. Tá. Tá, o primeiro bom momento do jogo foi do Corinthians, que o Bidô meteu aquela bola para fora, aos 13. Só que aí, dos 18 aos 20, aconteceram 4 lances. 4 lances que o Corinthians podia ter tomado gol. Primeiro que foi o gol impedido do Vasco, né? Gol impedido, tava bem impedido. Mas a gente já vê que a coisa não tava boa aí, né? Quando a gente tava um gol do Vasco. Aí, uma tentativa do Coutinho aos 19, logo em seguida, foi para escanteio. E aí o Puma mandou para fora aos 20. E aí o Martinez, esse cara não deveria nem mais jogar no Corinthians. Eu não sei. O time inteiro foi mal ontem. Aí teve um erro do Martinez, o Coutinho passou pro Ryan, mas a bola não chegou no Ryan. Aí aos 26 teve o gol anulado do Corinthians, gol de Memphis Depay, também bem anulado. E aí nós tivemos muitos lances, 10 minutos depois o Ryan chutou mal, chutou pra fora. Tá. Aos 42, Ranieri chuta pra fora, muito pra fora, pra dizer, por sinal, né? Aos 45, Martinez manda pra fora. Aí vamos pro intervalo, o Dorival não faz mexida nenhuma porque o time tava ótimo. Aí aos 49, Yuri não sabe mais finalizar.
Ele dá um toque, ele cai, né? E ele cai, né? Pra tentar fazer o gol. Não foi esse. Foi esse também. Ele caiu muito. Ele ficava na cara do gol e caía, né? Eu não sei qual é o sentido disso, sendo que ele tem que ficar de pé, frente a frente com o goleiro. Aí foi fácil pelo Jardim. Aí sim o Dorival faz as substituições. Tira o Breno Bidon, coloca o Maicon, porque a gente sabia que o Maicon ia fazer. Fez os 2 gols da vitória, né? Como a gente bem sabe, o Maicon fez 2 golaços. O Maicon é crucial nesse time do Corinthians. Aí sai o Martínez e entra o Carrilho, que também não fez nada e que não consegue nem jogar 2 tempos. Aí aos 22 não tem errado aqui, desculpa, mas não tem problema não. 22 seria 67, tá? Foi a chance mais clara do Vasco de fazer um gol, sorte nossa que foi na trave, galera. E aí nós tivemos a saída do Ranieri para colocar o Vitinho muito marcado, pouco conseguiu fazer. E saiu o Garro, entrou o André, que eu nem vi no jogo. Tá, aí o 72, o Memphis cobra um escanteio, o Gustavo Henrique manda para fora. E esse foi incrivelmente o último lance do jogo. Um jogo feio, viu, galera? Mas se alguém merecia sair com a vitória, esse clube se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse clube merecia sair com a vitória. Porque tava fora de casa, quase meteu uma bola na trave, jogou com inteligência. E eu fico pensando que, mano, esse time do Vasco é muito ruim. E o Corinthians é ruim também. Dois times que quase caíram para a segunda divisão jogando a final da Copa do Brasil. Saiu Memphis, entra o Dieguinho. A torcida pediu que fosse o Yuri que tinha que sair, mas gente, tanto fazia, os dois estavam mal. E foi a última coisa do jogo, foi aos 83. Que jogo ruim. Isso é final, galera. Isso é final. Isso é um tapa na cara de quem pagou ingresso. Felizmente, eu nem tentei pagar ingresso. Felizmente, que eu não peguei minha graninha suada pra pagar ingresso pra ver se esses caras jogar. E gente, quando eu falei que o Corinthians não ia passar do Cruzeiro, foi um milagre passar do Cruzeiro. Essa é que é a verdade. É porque o Corinthians tá mal. O Corinthians estava fazendo partidas péssimas no Campeonato Brasileiro. Por que na Copa do Brasil ia ser diferente? E foi. Lá em Minas. Aqui em Itaquera já são 2 jogos. E 2 jogos idênticos do que foi do Campeonato Brasileiro. Mano, imagina se o Corinthians tivesse enfrentado um Cruzeiro e um Palmeiras jogando essa bolinha de nada. Imaginam. Sorte nossa que era o Vasco. Por isso ficou 0-0. Se fosse um time lá das cabeças do Campeonato Brasileiro, a gente tinha tomado uma lavada ontem. A gente só tá vivo porque é o Vasco. Essa que é a verdade. E eu tô falando aqui do Vasco ser ruim porque ele é ruim, mas ele merecia demais ter saído vencendo esse jogo. E pode muito bem. Agora o Vasco, galera, o Vasco se torna favorito. Porque eu não sei como o Corinthians vai fazer uma atuação melhor no Rio de Janeiro. Eu não sei como. Espero que faça, mas eu não sei como. Sinceramente, eu tô decepcionado. Uma final de campeonato, o time jogar assim, é melhor não entrar em campo, dá um WO pro Vasco, deixa a taça com o Vasco. Pra jogar assim, deixa com o Vasco a taça. Tá bom, né? Tá bom. Eu já falei bastante aqui. Acho que tá todo torcedor corintiano decepcionado. Não acho que ia desacreditado, mas tô triste. Mas, futebol é uma coisa pode acontecer, né? Eu não tenho bola de cristal. Só falei que acho que agora o Vasco vira favorito. Enfim, e é isso.
falou. E acho que tem jogo do Porto, né? Acompanhar também. Enfim.